Meu nome é Camilo e o trabalho que apresentarei é fruto do meu mestrado, com foco no uso de games como auxílio para dificuldades em leitura e escrita. Aqui, games devem ser entendidos como serious games, que são utilizados para educação, reabilitação e treinos. Este projeto é resultado de uma cooperação internacional, sendo realizadas adaptações e aplicações em 3 países distintos. O game utilizado chama-se Calulu e foi criado baseado no método fônico, tendo sido aplicado também em mais de 1000 crianças francesas no ano passado. A proposta é ensinar grafemas e fonemas individualmente associados a minigames. O som do fonema é proferido por uma criança, possibilitando acompanhar os movimentos orofaciais da pronúncia. Uma imagem é apresentada com a inicial do fonema, proporcionando contexto visual. A criança também utiliza o dedo para treinar a escrita de cada letra. Nos minigames, ela pode treinar memória de trabalho nos periquitos, memorizando a posição e clicando após eles virarem. Também ouve letras e sílabas e deve encontrar a correspondência escrita nos caranguejos, fazendo o mesmo nas águas-vivas. Mas também tem a oportunidade de construir palavras letra a letra no minigame do macaco e no minigame do sapo, ouvindo o estímulo e construindo as palavras. O projeto teve 2 fases, primeiro tradução e adaptação e depois a aplicação propriamente dita. Na aplicação, participaram deste projeto 19 crianças de ambos os sexos, entre 5 e 6 anos de idade, do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola pública. Ocorreram 18 sessões, 3 vezes por semana, com duração de 15 a 20 minutos, entre os meses de maio e julho de 2019. O contexto social das crianças é mostrado na imagem. Vemos que para o lado esquerdo da linha branca localiza-se a comunidade da qual as crianças pertencem, e para o lado direito da linha fica um dos bairros mais ricos de Santo André. As crianças jogaram divididas em pequenos grupos que alternavam durante a aula. Os instrumentos utilizados foram tanto o game Calulu quanto avaliações, divididas em avaliações de experiência do usuário e habilidade de leitura e escrita. A experiência do usuário foi avaliada de forma contínua e de forma geral, e para isso foram desenvolvidas escalas adaptadas. Nesta contínua, apresentada após cada sessão, a criança circulava o que achou do Calulu, se não gostou, gostou mais ou menos, ou se gostou. Na primeira e última sessão, aspectos da experiência do usuário de modo geral também foram avaliados por escalas. Os testes para leitura e escrita contemplavam tanto uma lista de letras isoladas quanto uma lista de palavras inteiras. Os resultados de experiência de usuário mostraram que na avaliação contínua, as crianças gostaram do Calulu nos 3/3 da aplicação. Na avaliação geral, as crianças também demonstraram indicadores positivos, sendo que o primeiro destaque em vermelho está ligado a precisar de ajuda para jogar, e o segundo está ligado a achar o Calulu fácil ou difícil, ambos resultados esperados, já que o jogo fica mais difícil com o passar do tempo. Os acertos para letras isoladas foram computados por letra, totalizando 21, e para a lista de 12 palavras foram feitas divisões. A criança poderia receber 1 ponto por letra, por bigrama, que é a ligação entre 2 letras em uma palavra, como o CA em casa, ou por palavra correta. Para os resultados de escrita, encontramos diferença estatisticamente significante para letras isoladas. Porém, no ditado de palavras, só encontramos diferença para os acertos de letras e bigramas, mas não para palavras inteiras. Para os resultados de leitura, encontramos diferença para o teste de letras isoladas. Já para a leitura de palavras, não encontramos diferença para os acertos de letra, bigramas ou palavras completas. Podemos observar que as escalas de experiência do usuário parecem ser uma ferramenta sensível à opinião das crianças, e a proporção de gostei ou não ao longo do tempo mostra uma motivação constante. O resultado mais expressivo para a escrita pode estar relacionado à quantidade de estímulos escritos no Calulu e pode também estar relacionado à estrutura de ensino no Brasil, com padrão semelhante em avaliações nacionais. Além disso, o teste de leitura apresenta uma limitação, pois a criança pode optar por nem tentar ler uma palavra, enquanto no ditado pode acertar ao tentar escrever. Outras limitações também incluem a ausência de um grupo controle, o fato de ser uma amostra pequena e que os resultados podem estar ligados a outros fatores, como o próprio processo de alfabetização e a própria maturação cognitiva natural da criança.
Finalmente, esta aplicação do Calulu mostrou que ele pode ser uma ferramenta adequada para contextos de pandemia ou de outros isolamentos. Também uma ferramenta acessível, podendo ser utilizada em locais de alta vulnerabilidade social, que normalmente possuem menos recursos. Os próximos passos incluem uma aplicação em larga escala, bem como uma ampliação nas avaliações e o uso de outros instrumentos de apoio, como o Eye Tracker. Um agradecimento a todos aqueles que tornaram este projeto possível e muito obrigado.